o nosso Debates e Opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Nossa primeira notícia de capa, ela vem trazendo aí a pauta do dia, a pauta do mês de fevereiro. Nesta quarta-feira, o governo bolsonarista de Jair Messias Bolsonaro apresentou seu pacotaço contra os trabalhadores do presente, do passado e do futuro, porque não haverá futuro. E a gente já de imediato traz a opinião de Maria Lúcia Fatorelli, economista, lutadora aí pela auditoria da dívida pública brasileira. Ela vem trazer aí informações e nos reafirmar que a Previdência brasileira é superavitária e por isso não necessita de nenhum tipo de reforma. Necessita de cobrança. Esse ajuste? É isto que a gente vai trazer para você aqui nesta matéria de capa. Vamos ver e ouvir aí o que a Maria Lúcia tem para nos dizer. O programa de domingo, que é o Duplo Expresso de domingo, é um programa de debate. E com Maria Lúcia Fatorelli como convidada, realmente é um programa para um debate bom. Maria Lúcia Fatorelli é sempre garantia de qualidade na informação e qualidade no embate contra os avanços daqueles que querem destruir a proteção social, o Estado Social brasileiro. E eu apresento o programa com Rômulus Maia, que eu tenho certeza que compartilha desse mesmo pensamento. Rômulus, boa noite, Rômulus. Boa noite, Wellington Calazans. Boa noite para quem está nos assistindo no Brasil, em outros países também, da diáspora brasileira pelo mundo. A Maria Lúcia Fatorelli é garantia não só de uma alta qualidade de debate, Wellington, como uma garantia de didatismo, de acessibilidade do conteúdo para o público em geral, porque ela tem um talento para explicar temas dificílimos e complexos e deixar eles ao alcance de você, que é o mais afetado pelo que ela está falando, embora não conheça. Então, por isso que é sempre importante a gente ouvir Maria Lúcia Fatorelli, para que a gente dê boa noite. Boa noite, Maria Lúcia Fatorelli. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Calazans. Todos os participantes desse programa maravilhoso que vocês têm produzido. Uma alegria estar aqui com vocês. Maria Lúcia Fatorelli, o prazer é sempre nosso e é uma honra tê-la aqui. A você que está assistindo ao Duplo Expresso, a gente pede que compartilhe, curta as páginas, se inscreva nos canais e convide amigos para que possamos ampliar essa audiência e o acesso a esse debate tão importante. Hoje, Rômulus, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, que na prática significa o seguinte: a tentativa de um governo neoliberal de extinguir, de uma vez por todas, a possibilidade do brasileiro se aposentar. Mas, do ponto de vista do Estado, temos aí também muitas coisas. A Previdência é superavitária, todos nós já sabemos disso, e ainda assim, a falsa propaganda, fake news, tem predominado nas grandes corporações de mídia e em blogs que são totalmente descomprometidos, ou descompromissados, como prefira, com as questões nacionais e com o bem-estar do povo brasileiro. Então, eu vou começar falando com o Fatorelli sobre isso. Fatorelli, vários especialistas falam sobre uma previdência superavitária, mas o governo e os políticos da direita, sobretudo, insistem nessa tecla de que é deficitária, de que é preciso privatizar. Eu quero começar ouvindo sua opinião técnica sobre isso. Ok, Calazans. Esse debate é super importante. Eu parabenizo pelo programa ter pautado, porque vocês devem ter acompanhado esse final de semana, né, a conclusão lá da presidência, da decisão sobre a presidência do Senado, a presidência na Câmara na sexta-feira. Todos dois já se pronunciaram de que é fundamental fazer dessa reforma da Previdência. E a reforma que está na pauta não é uma reforma, é uma contra-reforma. Porque a gente reforma a nossa casa, uma roupa, para aquilo ficar melhor, né? Assim, reforma é sempre para melhorar. Ninguém reforma a sua casa para piorar, para tirar
um piso e colocar uma lama, né? Então, o que estão propondo é uma contra-reforma, é uma destruição de um modelo que é baseado na solidariedade, que está fundamentado na Constituição Federal, que tem financiamento de fontes variadas. É uma proteção social tão importante, tanto para os trabalhadores que estão na ativa e precisam de saúde, para os que já se aposentaram e precisam receber uma aposentadoria, para aqueles que estão em situação vulnerável e precisam de uma assistência social. Então, essa proteção social, que é o que há de mais importante para a vida das pessoas, os constituintes, preocupados com isso e atentos a isso, criaram um conjunto variado de fontes de financiamento, de tal maneira que, se um falhar, o outro está ali para assegurar. E, além de todas essas fontes, a Constituição ainda diz que os recursos também do orçamento fiscal devem se destinar à Seguridade Social. Então, falar em déficit, para começo de conversa, não tem cabimento. Por quê? Tem todas aquelas fontes, e se faltar recurso, é para o orçamento fiscal complementar. Então, não tem que falar em déficit, em primeiro lugar. Né? O que o governo faz? Ele não computa todas as fontes, ele dá uma mordida da chamada DRU, a desvinculação das receitas da União, porque aquelas contribuições sociais que a Constituição prevê, elas são vinculadas, amarradas com o financiamento da Seguridade Social. Então, o governo vai lá, aprova a tal da DRU, que faz essa desvinculação. Então, dá essa mordida. Além disso, o governo libera vários setores de contribuir. O termo técnico é desoneração. Quer dizer, ele diz para vários setores, por exemplo, para o agrobusiness, vocês não precisam pagar a contribuição para a Seguridade Social. Para várias empresas e setores privilegiados, ele vai lá e desonera. Então, ele abre mão de receitas. E para completar tudo isso, o governo não faz o devido investimento na administração tributária e deixa de cobrar devedores que podem pagar, até bancos. Na lista de devedores da Previdência constam os bancos mais poderosos do Brasil. Ainda não acabou a lista. Além de tudo isso, a própria legislação, que antigamente dizia que quem, por exemplo, descontasse uma contribuição e não repassasse para o Tesouro Nacional, isso era considerado apropriação indébita, crime. Desde 1996, no governo Fernando Henrique, foi aprovada uma lei que diz o seguinte: se o contribuinte vier a ser pego pela fiscalização, basta ele fazer o pagamento ou pedir um parcelamento que está tudo bem, não é crime mais. Então, veja bem, que incentivo para a sonegação. E isso os sonegadores sabendo que não há o devido investimento na administração tributária, não há auditores suficientes para visitar o conjunto de contribuintes. Então, em resumo, o governo não considera todas as fontes, o governo libera setores de contribuir, o governo vai lá e dá uma mordida da DRU, o governo não faz investimento na cobrança das contribuições e ainda mantém essa legislação que incentiva a sonegação. Depois de tudo isso, ele vem e fala: os idosos são privilegiados, estão vivendo demais. A culpa é dos velhinhos que estão vivendo muito. Olha que abuso. Ou então ele vem e fala:
servidor público é privilegiado, esquecendo que a previdência do servidor público é tratada num capítulo à parte, porque é um contrato de trabalho totalmente diferente, um contrato, inclusive, ditado pelo próprio governo, unilateralmente. Os servidores públicos continuam contribuindo depois que aposentam. Os servidores públicos não têm fundo de garantia e contribuem sobre o salário bruto. E já tiveram uma contra-reforma em 2003, contra-reforma feita por Lula, que criou o teto para todos aqueles que entrassem a partir dessa regulamentação. Então, são tantas mentiras, tantas falácias, que é preciso trazer essas informações, os dados técnicos, os dados oficiais para o debate, porque não é possível conviver com tanta mentira. E, para completar tudo isso, o Guedes, que é o atual superministro da Economia, quer implantar no Brasil o sistema de capitalização. Aí que detona tudo. Acaba o modelo de solidariedade, porque hoje a Previdência Social, ela poderia estar muito melhor aqui no Brasil se nós não tivéssemos nesse quadro absurdo de desemprego e de informalidade. O que a reforma trabalhista fez foi aumentar a informalidade aqui no Brasil. E quem está trabalhando na informalidade ou está desempregado, não está contribuindo para a Seguridade Social. Então, esse modelo de solidariedade, ele acaba com o tal modelo da capitalização, em que cada um vai ter a sua continha, bancos e outras instituições vão arrecadar as contribuições sem compromisso algum em relação ao pagamento de benefício futuro. O pagamento de benefício futuro vai depender do funcionamento do mercado. E se deu errado, bye bye. Adeus. Não tem nada que pagar. Isso foi o que aconteceu no Chile. O sistema quebrou. O governo chileno foi obrigado a reestatizar a Previdência. Só que essa reestatização foi feita numa condição super aviltante para as pessoas, de tal maneira que elas recebem menos que um salário mínimo. Por isso é que a quantidade de idosos abandonados nas ruas no Chile é uma coisa escandalosa, e o Chile está ocupando o vergonhoso lugar de campeão de suicídio de idosos. Aumentou tanto que é o lugar onde tem maior registro per capita de suicídio de idosos hoje. É isso que nós queremos para a nossa população? Né? E para encerrar esse breve resumo aqui inicial, o rombo das contas públicas não está na Previdência. A Previdência é solução. O rombo das contas públicas está nos gastos delinquentes com a chamada dívida pública que nunca foi auditada. Então, esse é o argumento que nós vamos partir para a briga, para a luta. Vamos abordar esse novo Congresso. Nessa terça-feira, deputados e senadores já vão receber a primeira cartinha da Auditoria Cidadã. E abordagem com os folhetos daquela questão da securitização também. Então, vai ter muita luta, as entidades já estão se organizando, os nossos núcleos já estão começando a fazer reuniões. Essa semana, o Núcleo de Alagoas já fez uma reunião com vários sindicatos lá em Maceió e já está assumindo a dianteira, porque se nós precisamos fazer algum ajuste nas contas públicas no Brasil, esse ajuste não é na Previdência. Esse ajuste é nos gastos com a chamada dívida pública.
Então, essa foi Maria Lúcia Fatorelli, que traz aí a retomada do debate, né? Porque essa história da Previdência, como ela já bem falou, está nos últimos 15 anos. Né? No primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma reforma da Previdência, aonde que já regulamentou a vida dos trabalhadores concursados, tanto o município, estado quanto União, tem o seu regime próprio. E isto a gente tem que ter claro, né? Que a gente tem que ter muito, mas muito mesmo este conhecimento para que a gente não seja jogado um contra o outro. No desaviso, né? na desinformação, os governos utilizam, né? A disputa entre os trabalhadores, né? Para justificar as suas maldades contra esses mesmos trabalhadores. Eles têm vamos dizer assim, esta percepção, né, de jogar contra os indivíduos. E além dos dados que a auditoria da dívida, né, a Anfip tem, também temos os dados da CPI, produzida há 1 ano e 5 meses. Esta CPI, que teve na presidência o senador Paulo Paim, ela foi aprovada no ano de 2017, há 1 ano e meio atrás, e nada foi feito em prol da Previdência Pública solidária e igualitária. Aí vamos ver aqui o que a CPI aprovou e apontou para que a nossa Previdência seja sempre superavitária e lucrativa. Ela não é superavitária e lucrativa porque é roubada. Já de cara, 30% da DRU vai para as mãos do governo gastar do jeito que quer. Outra mentira que tem que ser bem esclarecida é que não há economia governamental com essas reformas. Todo o dinheiro arrecadado no Brasil é gasto no final de cada ano. E esta gastança vai para a mão dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. Os grandes empresários ganham na isenção, na sonegação, no perdão das dívidas. Os banqueiros ganham no juro, nos altos juros que eles recebem do governo, porque esse governo não cobra. É como você ter uma empresa, não produzir nessa empresa e dizer que ela vai mal, porque você pega empréstimo no banco. Você vive dos empréstimos e não consegue pagar os empréstimos porque não produz. Então o governo está na mesma lógica. Essa lógica pode ser até simplista, mas é uma lógica compreensível. O governo não cobra, não arrecada o imposto dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, mas pega dinheiro deles para dizer que está quebrado. Então esse ciclo vicioso é permanente, né, nos últimos 500 anos no Brasil, no mínimo. Né? Esta compreensão a gente tem que começar a fazer. Vamos ver o que a CPI diz. Por unanimidade foi aprovado na quarta-feira, 25 de outubro de 2017, o relatório final do senador Hélio José do PROS, do Distrito Federal, sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Previdência. Além de sugerir projetos de lei e emenda à Constituição para aperfeiçoar a legislação, o documento também solicita algumas providências do governo federal. A pedido de senadores, o relator concordou em retirar do texto final
os indiciamentos dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha. Ainda deram uma colher para os caras. No início da reunião, o presidente da CPI da Previdência, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um balanço das atividades desenvolvidas pelo colegiado durante seus 6 meses de funcionamento. Ele agradeceu a colaboração de todos os servidores e participantes das audiências públicas. Paim lembrou que o relatório final, que tem 253 páginas, foi lido durante 11 horas naquela semana, no dia 23, na segunda-feira de outubro de 2017. E esta CPI aprovou vários encaminhamentos. Entre eles estão proposta de emenda constitucional, uma PEC, né, que consolida a competência material da Justiça do Trabalho para a execução das contribuições previdenciárias não recolhidas no curso do vínculo empregatício, apenas reconhecido na sentença. Uma PEC, ou essa PEC, essa proposta de PEC, para que a Justiça do Trabalho faça a execução das contribuições previdenciárias não recolhidas, é fundamental para que se possa se cobrar os grandes devedores. Hoje no Brasil não tem lei para cobrar devedor, os caras devem e ficam leve, livre e solto, porque não tem problema nenhum com eles. Eles não são importunados pela justiça brasileira. A PF não vai lá na casa do cara e vai buscar ele e bota o pé na porta numa condução coercitiva. Para ladrão chique não tem condução coercitiva, só para inocente, né? E esse inocente todo mundo sabe que é Luiz Inácio Lula da Silva, que foi conduzido coercitivamente, foi sequestrado pela Polícia Federal e está como preso político em Curitiba. Então esse parênteses é para a gente ver, para a gente perceber que tem duas justiças no Brasil. Uma justiça para o pobre, uma justiça para o inimigo político, mas outra justiça para o rico e para os amigos políticos, né? Que são liberados aí das agruras aí da justiça. Outra PEC que é proposta pela CPI para recriar o Conselho Nacional de Seguridade Social, que participará da formulação e fiscalização da proposta orçamentária da Seguridade e determinar a não aplicação da desvinculação das receitas da União, a famigerada DRU, né? Que retira 30% dos recursos da Seguridade Social. Outro projeto de lei no Senado, um PLS, que permite a flutuação da alíquota de contribuição das empresas. Essa alíquota poderá aumentar em 1 ponto percentual sempre que a empresa reduzir em 5 ou mais seu quadro de pessoal, 5%. Ou a alíquota poderá ser reduzida sempre que a empresa aumentar 5 ou mais no seu quadro pessoal. Ou seja, né, há uma flutuação no imposto da empresa. Se a empresa contrata mais gente, ela ganha mais desconto no imposto. Esta é um imposto contributivo, né? Se você gera renda, se você coloca mais gente no mercado de consumo, você tem o seu imposto diminuído. Isso é ser solidário, é ser igualitário, né? Na proporção aí, dos recursos que as empresas têm. Tem uma outra proposta de PEC que impede a incidência da DRU sobre as fontes de financiamento da Seguridade Social, como as contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento, sobre a receita de concursos de prognóstico, as loterias, e sobre a receita do importador de bens ou serviços do exterior. E também há um PSL, ou melhor, um PLS, que retira
do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem tributária, que atualmente ocorre com o pagamento do tributo devido. Ou seja, o cara deve, rouba, não recolhe, eu vou pagar, mas estou coitadinho aqui, não posso pagar agora, vou parcelar em 72 vezes ou em 200 vezes. Depois dessa mixaria, né, com juros subsidiado, esse cara está livre, não tem mais nada com a legislação brasileira, né? Não é crime. Então, marcar isso com crime, né? O cara cometeu, é punido como crime. Há uma outra PEC que aumenta para R$ 9.370 o teto do valor do benefício do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, com reajustes que preservem seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, tu aumenta o teto de recolhimento, tu bota mais gente, tu bota mais salário à disposição, mais dinheiro à disposição do mercado consumidor brasileiro. Ou seja, essa previdência sendo respeitada a sua fonte de receita, ela gera novas compras, novas produções. Tu tem o mercado funcionando, mercado de consumo e de produção de bens e serviços fica funcionando. Esta é a relação que a gente tem que fazer. Ou seja, a Previdência Social já, na atual crise, a Previdência Social já sustenta a economia brasileira. Imagina numa honestidade arrecadatória o quanto essa Previdência pode gerar de receita, de novos empregos. E assim, se você gera novos empregos, você está botando mais dinheiro na Previdência, porque mais pessoas irão contribuir com essa Previdência. E é uma roda gigante de fazer dinheiro, de fazer trabalho. A Previdência Social brasileira, ela gera renda para o pobre. É isto que querem acabar no Brasil. Querem acabar com o pobre. O pobre brasileiro será amanhã o chileno hoje. Será amanhã o japonês hoje. Você sabia que o japonês idoso rouba qualquer coisa no mercado, na feira, qualquer coisa, qualquer bugiganga, para ele ser preso? Por que que ele quer ser preso? Porque lá na cadeia do Japão ele tem comida e cama. E sendo livre, ele não tem previdência, porque ele não tem salário. E aí ele morre de fome. Porque a cultura japonesa, ela tem o objetivo de privilegiar o jovem, a nova geração, novas produções. E aí o velho é escanteado. E o chileno, o velho chileno, de vergonha de não ter o que comer, se suicida. Você está preocupado, eu também estou preocupado com a crise na Venezuela. Você está horrorizado de quantos venezuelanos vêm para cá, mas se esquece que muito mais africanos e haitianos já estão no Brasil e vêm todo santo dia para o Brasil, porque nos seus países tem miséria e tem guerra. Ou você acha que com uma previdência dessa, nós não iremos produzir milhares de africanos e de venezuelanos que estarão muito em breve saindo, fugindo do Brasil e atravessando as fronteiras, se assim conseguirem fazer. Eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero isso para os meus netos. E acho que você também não quer, nem para você que não tem mais trabalho. Quanto tempo você não assina a carteira? Aí, por falar em carteira, a carteira azulzinha, aquela do trabalho, que você assina quando começa a trabalhar numa empresa, irá acabar. Porque ele vai fazer, junto com essa reforma da Previdência,
a carteira amarela, aonde você vai escolher. Você quer trabalho com direito, é a carteira azul. Você quer trabalho sem direito, sem 13º, sem férias, sem horário definido. O patrão vai dizer quantas horas você vai trabalhar por dia e em quantos dias você vai trabalhar na semana ou no mês. É o tal do trabalho intermitente, que já está na legislação brasileira, quando se aprovaram o ano passado a lei das terceirizações. Essa carteira amarela você vai ser obrigado a assinar só por assinar, porque ela vai garantir ao patrão que ele não precisa lhe pagar o salário. Esta é a proposta que está incluída na reforma da Previdência pelo governo de Bolsonaro e seus genocidas, porque esta é a palavra que exemplifica muito bem essa turma aí do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um banqueiro e todos, eu já disse isso aqui, né? O Paulo Guedes é banqueiro, né? E os bancos privados, os bancos públicos brasileiros, Caixa Econômica e Banco BNDES e Banco do Brasil estão sendo dirigidos por banqueiros. É a mesma coisa, né? Você tem uma galinhazinha aqui, que é morador de Viamão, tem esse privilégio, pode fazer no fundo do pátio, né, um galinheiro e criar meia dúzia de franguinho para poder comer um ovo caipira, ter uma galinha caipira e livrar aí do açougue toda a semana. Então, bota o lobo, né, ou bota o cachorro lá no teu pátio, cuidar da galinha para ver o que vai acontecer com o teu galinheiro. Esse governo de Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão, o coronel, né, porque quem manda no exército é coronel. Então o capitão, no caso Bolsonaro, executa as ordens que o coronel manda. Até isso temos aqui. Vamos para uma música, tomar uma aguinha aqui na minha garrafa do Grêmio. Dali Grêmio! Um abraço para os colorados também que estão na sintonia aí. A gente já volta aqui no nosso Debates e Opiniões.